Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da palavra do Senhor e hoje nós temos um tema um tanto quanto muito procurado, muito falado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre batalha espiritual. E queridos, eu não posso deixar de falar sobre esse assunto também, principalmente porque eu vivi um tempo onde se falava tanto nesse assunto, tanto. Na minha conversão, o que se falava era batalha espiritual. Mas o que eu achava interessante e que eu ainda acho é que as pessoas elas acabam imaginando que a oposição a ele numa batalha que fala que é espiritual. Então, se você está falando que é uma batalha espiritual, ela não é física. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais. Então, queridos, falando não somente que não é físico, falando também que há uma regra de autoridade até naquele que vem contra nós, mas hoje eu gostaria de falar, queridos, sobre como nós podemos falar sobre batalha espiritual. O que é? Como podemos vencer? Será que é como todo mundo pensa? Será que a batalha espiritual se resume a, de repente, a você ficar ali o tempo todo, uma coisa aconteceu, olha a batalha espiritual, é o inimigo. Será que é assim que nós temos que encarar a batalha espiritual? Qualquer coisa que nos acomete, qualquer coisa que acontece, é uma batalha travada? Bom, espero que a gente possa contribuir para o seu conhecimento. Mas se você ama a palavra de Deus, queridos, em primeiro lugar, eu só posso fazer um pedido humildemente. Torne-se membro do canal. Torne-se membro para a gente crescer cada vez mais, seguirmos mais longe, para que a gente possa abençoar mais vidas. Queridos, esse é um trabalho voluntário de levar a palavra de Deus. Também se inscreva nesse canal e compartilhe nas suas redes sociais e vem comigo. Bom, queridos, eu comecei falando aqui sobre batalha espiritual, principalmente falando que espiritual não é físico. Eu gostaria de falar sobre o começo da batalha espiritual. Como começou? Todos nós sabemos que tudo começou no céu, antes da criação do mundo, quando um anjo de Deus, que era Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e tentou usurpar a autoridade do Altíssimo. Bom, nós sabemos que isso está em Isaías no seu capítulo 14 ou Ezequiel capítulo 28. E ali nós sabemos que 1/3 dos anjos caiu por causa do erro deste anjo. Ele conseguiu trazer com ele 1/3 dos anjos. E foi uma guerra, essa rebelião, ela praticamente iniciou a guerra espiritual entre Satanás e Deus. E com o homem se tornando parte dessa batalha após a queda no Éden, em Gênesis, no seu capítulo 3. Queridos, a partir daí, Satanás, ele trabalha incansavelmente para afastar todas as pessoas de Deus, tentando levar a humanidade ao pecado e à condenação. Bom, uma das coisas que nós precisamos falar, já que falamos onde começou e depois como se deu a sequência e como chegou até nós. Você vê que chegou através do pecado, através do engano, e a partir dali a guerra espiritual nunca mais terminou. E uma pergunta que ficava em minha mente, e que com certeza deve também permear a sua mente é: se Jesus faz uma afirmação em Colossenses capítulo 2, verso 15, que fala sobre o poder triunfante dele na cruz. Se Jesus triunfou na cruz, e se ele tem todo o poder, por que Satanás ainda tenta? Por que ainda temos essa dificuldade, essa batalha, uma vez que Jesus já venceu? E aí nós temos que falar em primeiro lugar, existe um propósito. Satanás, ele é permitido, ele é autorizado a continuar a fazer o que faz para que o propósito de Deus se cumpra. Bom, mais uma vez, parece controverso.
Mas isso tem um motivo para o crescimento espiritual, para que sim, vai ser com o objetivo para no final ter o julgamento dos ímpios. Então, queridos, nós temos que imaginar, por exemplo, o livro de Jó. Nós sabemos ali, é conhecido de todos nós, que no livro de Jó, toda ação do inimigo em relação a Jó foi tudo autorizado por Deus. Ele falava, deixe que eu faça isso, pode fazer. Deixa que eu faça aquilo, pode fazer. Quando ele quis tocar em Jó diretamente, ele poderia tocar a saúde de Jó, mas não a alma. Limite, limite, limite. Inclusive, a batalha espiritual, ela nos leva também a nós exercermos o nosso livre-arbítrio. Você sabia disso? Porque ninguém é forçado a seguir ao Senhor. Ninguém é forçado. Mas o inimigo ele fica tentando todas as pessoas, principalmente na parte da liberdade de escolher. A liberdade de escolher fazer o bem, a liberdade de escolher fazer o mal. Então ele vai sempre buscar desviar as pessoas exatamente dentro das escolhas. Se você escolher bem, você vai ter uma boa opção. Se você escolher mal, com certeza a recompensa não será boa. Então até nisso, nessa circunstância onde o adversário é autorizado a atuar, isso ajuda a peneirar as pessoas pelo seu livre-arbítrio. Isso é muito importante falar, queridos. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre como podemos vencer a batalha espiritual. Nossa, queridos, e tem a estratégia, hein? A Bíblia, o que mais ela tem é a estratégia de como você vencer batalha espiritual. Mas não é nada mirabolante, tá? Nada mirabolante. Não é nada que você tenha que procurar os segredos ocultos. Não existe isso. Está tudo revelado. Está tudo certinho. Primeiro lugar, use a armadura de Deus. Inclusive tem um estudo aqui que fala exatamente sobre o que é os elementos da armadura de Deus. Não deixe de ver esse estudo que vai enriquecer a sua vida. Você tem que ir em Efésios, no seu capítulo 6, versos 10 até o 18, e veja lá a proteção espiritual que vem através dos elementos da armadura de Deus. Veja lá, e você vai ver que cada uma auxilia o cristão na sua vida espiritual em todo o tempo. Em todo o tempo o cristão tem sim ferramentas que lhe auxiliam a você ter sim a proteção para batalhar. Outra coisa, outro ponto, vigilância e oração. Pode olhar em Mateus 26:41, você vai ver a advertência de Jesus em relação aos seus discípulos, que eles tinham que fazer essas duas coisas, vigiar e orar para não caírem em tentação. Ou seja, queridos, você não quer entrar numa seara para entrar no confronto? Primeiro, você tem que vigiar. Você tem que estar olhando ao seu redor, você tem que identificar o perigo. Muitas pessoas, por isso que eu comecei dizendo que as pessoas, para qualquer coisa que acontece, já vai subentender que está numa batalha espiritual. Foi o inimigo, foi aquele atribulado. Mas a pessoa não consegue fazer uma análise de risco. Análise de risco espiritual, diga-se de passagem. Temos que observar, temos que vigiar. A vigilância faz toda a diferença. Você, quando está andando em um lugar de baixa luminosidade, você jamais vai correr. Por quê? Naturalmente, provavelmente, você vai acabar tropeçando ou caindo. Exatamente porque você não está enxergando todos os pontos da sua caminhada. Então a vigilância é de total importância. E a oração? A oração é a sua comunicação com o Eterno. Se você não tiver comunicação com o Eterno, você nunca vai ser orientado por Ele. Então você precisa ter esses dois pontos muito importantes para poder passar e não ter ali uma derrota na batalha espiritual. Terceiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a submissão a Deus. Em Tiago, no seu capítulo 4, verso 7, a submissão a Deus, ela se mostra fundamental. Por quê, queridos? Porque quando nós nos colocamos sob a autoridade de Deus, nós temos a força de resistir o diabo e vencer
as tentações. Queridos, se coloque na mão de Deus. Fique sob a autoridade do Altíssimo e você sempre vai ter garantido. Eu não estou falando uma possibilidade, estou falando de garantido, uma garantia de que você vai vencer as tentações. E com certeza a batalha espiritual será ganha. Em quarto ponto, que é o que eu mais amo falar, é sobre o conhecimento da palavra de Deus. Você pode olhar em Hebreus no seu capítulo 4, verso 12. Bom, queridos, quando nós conhecemos as Escrituras, nós podemos combater as mentiras e armadilhas de Satanás. Principalmente porque, queridos, como que você vai cair em armadilhas se você tem o conhecimento? Como você vai ouvir uma coisa que às vezes pode até te seduzir, mas se você tem o entendimento de que aquilo ali não é de Deus, você jamais vai sair da sua posição de vigilância para entrar numa área perigosa e de risco. Você jamais vai fazer isso. O conhecimento é muito importante. Por isso é que eu jamais vou cansar de dizer, busquem o conhecimento. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais. E por último eu quero falar sobre a fé, queridos. A fé é inabalável. Vencer o mundo é você ter fé, é você ter confiança em Cristo, na obra da cruz e na promessa do Senhor de que Ele lhe protege de todo o mal. Você tem que sim permanecer firme na confiança no Senhor, tendo assim, você só vai ter sabedoria se tiver conhecimento de Deus. Se tiver conhecimento de Deus e conhecimento dos princípios do Senhor. Então, tudo isso que eu estou falando aqui pode parecer algo tão simplório, mas é muito simples. Mas as coisas de Deus são simples, você não precisa de método, você não precisa de ninguém ficar te enrolando, falando que você tem que saltar monte, pular corda, ficar passando pela porta e fazer isso e fazer aquilo, praticamente te colocando numa maratona. Querido, saia desse tipo de coisa. Venha para o que a palavra diz e você vai ser vitorioso. A seta pode chegar perto de você. Alguma coisa pode até se aproximar da sua tenda, mas ele não vai chegar aonde era o objetivo dele, te atingir, porque o Senhor não deixará. Batalha espiritual, queridos, ela não acontece em propósito. É a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para você. Ela tem propósito. E muitas das vezes, muitas pessoas acabam tendo situações dos quais jamais gostaria de experimentar, não porque uma batalha foi iniciada, mas porque errou pelo seu livre-arbítrio, porque se deixou seduzir, porque se deixou enganar, porque acabou fazendo a sua vontade e não abrindo a mão daquilo que a sua carne estava pedindo. Esse é o motivo de muitas pessoas fracassarem espiritualmente. E se elas tivessem um pouco de vigilância, um pouco de conhecimento e olhassem tudo o que eu já falei aqui, com certeza triunfariam de glória